Atenção, Nação Azul, papel e caneta na mão para alteração. Deixa o Mineirão, vai para o Horto. Sai das 4 da tarde e vai para as 11 horas da manhã. Tudo isso pensando na programação do torcedor para ter um sábado pela manhã agitado, né? Para ter esse jogo e levando acima de tudo para quem não tem oportunidade, né, durante a temporada, com relação ao preço alto do ingresso, que é quase sempre praticado o ingresso, o Cruzeiro fazendo a promoção para você, torcedor, agora sendo R$20. Então, Thiago, R$20 é a promoção, R$10 a meia entrada contra o Defensor, sábado, 11 da manhã, no Independência, transmissão da Itatiaia mantida não só no rádio, mas também no YouTube com todo o primeiro time. E para falar sobre a expectativa para esta temporada, algo, né, que o torcedor vai também já de forma ansiosa, alguns recém-contratados, por exemplo, o Rojas, lateral esquerdo, chegou para substituir o Kaique. As informações que temos é que vem treinando muito bem na Toca da Raposa. O Rojas, ele que é a cara nova, né, nessa intertemporada, que o torcedor vai poder acompanhar aí, quem sabe, no amistoso internacional contra o Defensor, agora 11 horas da manhã, no Independência, no sabadão, Thiago. Olha só, Thiago, vamos falar sobre uma situação, a atualização, a Itatiaia que já vem trazendo, né, todos os detalhes nas últimas semanas sobre a janela de transferências que será aberta, o Cruzeiro no mercado. A gente ouvia o Rojas e um nome pro ataque também. O Cruzeiro vem dentro das possibilidades, recebendo alguns nomes, quase todos, até porque falta um tempo para a janela ser aberta, com um valor acima do que pretende investir a diretoria, né, para, né, que possa ter, né, esse elenco reforçado também no ataque. Lembrando, já teve, né, exerceu o poder de compra do Sinesterra. Vamos atualizar sobre Gabriel Peck, que é ele mesmo, 25 anos, saiu do Vasco pro Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. A Itatiaia trouxe no sábado, estava trazendo também as informações sobre o otimismo do Cruzeiro, mas que também não iria entrar em algum tipo de leilão. O que pesa neste momento, Thiago, é o desejo do jogador, que vê o Cruzeiro como uma boa casa para voltar ao futebol brasileiro e também sonhando alto depois de bons números que está tendo no Los Angeles Galaxy, por exemplo, ele, né, que em 20 jogos marcou 11 gols, tem um contrato até o final de 2028. O Cruzeiro vem acertando com o atleta para que ele possa ter, né, essa negociação concretizada. Também tem uma outra via, que é o Vasco da Gama, que detém 30% do atleta. O que eu posso falar para a Nação Azul é que o Cruzeiro vê com muito otimismo o avanço nas negociações, mesmo tendo outras equipes, né, pretendendo pagar mais, como o Bahia foi uma outra alternativa que apareceu no mercado para o Gabriel Peck, com uma quantia muito alta que o Cruzeiro não vai fazer, mas é desejo do jogador. O Cruzeiro vem alinhando também a parte salarial. Seguimos acompanhando, né, todo o caminhar do que vem acontecendo com relação ao Cruzeiro no mercado também, Thiago. O Arthur Jorge quer um jogador de beirada, né? Já falou no Elinho, agora no Gabriel Peck. E aí, pensando no elenco, Wanderson virou carta fora do baralho, né? Eu acho que ele serviu em algum momento, né? Evidentemente, no ano passado ele foi muito bem, foi titular absoluto, porque no equilíbrio, principalmente defensivo do time, ele é um atacante que marca demais, né? Que recompõe, mas eu acho que agora a perspectiva é diferente, né? De você ter realmente jogadores de beirada que agridem o adversário. Claro que eles contribuem no momento defensivo, mas que vão ferir o seu rival, né? Então acho que essa é a ideia para esse segundo semestre. O Wanderson perde espaço, acho que é natural e acho que seria realmente importante você ter mais uma opção pela beirada, justamente para ter esse 1 contra 1, para ter um jogador mais agressivo, para você ter mais alternativas, principalmente quando você pega um adversário mais fechado, mais retrancado. Acho que seria fundamental pro Cruzeiro achar esse jogador. Paulo Ciro,
Parece que o negócio está esquentando, Valuzeiro. Pois é, HG, boa tarde para você, para todos no estúdio, a quem nos acompanha. No início, mais ainda no início da semana, eu dizia quando o Bahia entrou em definitivo no negócio, que, cara, pelas conversas que o Cruzeiro conseguia ter já havia tido com o PEC, com o seu staff, poderia ser que o Cruzeiro não estivesse fora do negócio, né? Ali quando o Bahia entra, há quase um consenso de que, olha, ficou difícil para o Cruzeiro não deve entrar numa disputa porque teria que dobrar a primeira proposta que fez e foi rejeitada, mas a coisa virou realmente nas últimas horas, com o Cruzeiro se aproximando muito do Gabriel Peck. E aí, eu falei durante essa semana também, 10 milhões entendia que era um valor importante, um valor que de fato está equiparado àquilo que o jogador pode entregar, e mais uma beirada, né? Agora, essa mais uma beirada vindo exatamente com a questão de bônus, cara, qualquer clube paga isso aí com prazer, né? Porque vai significar que o jogador conseguiu atingir aquelas metas estipuladas no contrato. Então, neste momento até também, informação trazida pelo Central da Toca, de que, pelo Samuel Venâncio, ainda ontem, num caráter até de urgência essa informação, de que além do Cruzeiro ter avançado, o Bahia retraiu-se demais, para não dizer praticamente fora do páreo pelo PEC neste momento. Então é o Cruzeiro, para mim, conseguindo fazer um movimento importante no mercado. Já falei, sei que a expectativa de boa parte da torcida, independente da realidade que o Cruzeiro atravesse, era por conta de outros nomes, Luiz Henrique, que está lá no banco de reservas da Seleção Brasileira, Almada, outro nome também que eu vi muito falar-se em meio à torcida do Cruzeiro, Malcolm, mas aí a gente está falando de investimentos, não vou nem falar de uma ordem acima de 20 milhões, não, acima de 30 milhões, né, um investimento que o Cruzeiro, de fato, não vai fazer, não pode fazer. O investimento que o Cruzeiro fez no Gerson não é o natural da forma que o Cruzeiro será administrado, pelo menos nesse ano de 2026, e creio que nem nos próximos anos. Então, dentro dessa perspectiva de mercado, eu acho que o Peck é um jogador interessante, vai ser uma boa opção para o Arthur Jorge, caso essa contratação se feche mesmo, joga do lado direito, pode ser o reserva primário do Matheus Pereira, que hoje é uma lacuna, pode jogar pelo lado esquerdo, enfim, é dessa forma que eu enxergo, e é um movimento também, né, as críticas e os reconhecimentos, acho que tem que andar na mesma prateleira. O Cruzeiro conseguindo fechar a contratação do PEC vai significar que o departamento de futebol trabalhou muito bem, em especial no famoso plano, no famoso projeto de futebol com o PEC e com seu staff, HG. Muito bem, gostaria de ouvi-los também sobre Gabriel Peck. O homem está, bom, não vou dizer que está próximo, mas o negócio está sendo tocado. Então, eu gosto, vou falar mais da parte técnica, né? Eu acho que é um jogador que pode agregar bastante à equipe do Cruzeiro, principalmente ao modelo de jogo do Arthur Jorge. Eu acho que ele pode encaixar muito bem nesse time, independentemente de ser titular ou reserva, mas pelo investimento que está sendo feito, pelo esforço que está sendo feito, é aquele tipo de jogador que você espera o mais rápido possível ganhar corpo jogando como titular da equipe do Cruzeiro. É claro que ele vai ter que demonstrar isso em campo mesmo, jogando, fazendo boas atuações, treinando muito bem para conseguir essa função entre os titulares do técnico Arthur Jorge. Mas pegando os números do PEC e até voltando um pouco no passado, eu valorizo bastante esse jogador. Ele é jovem, tem 25 anos. Quando ele esteve no Vasco, ele sempre teve papel de ou sendo o protagonista ou um dos protagonistas. Então ele ganhou uma casca muito grande por estar jogando nas dificuldades que o Vasco acumula nos últimos tempos. Então isso gera uma casca no atleta, ou nos atletas, né, quem passa por isso de uma forma geral. E olhando para o que ele fez no campeonato lá nos Estados Unidos, na MLS, a gente nota que os números dele ampliaram, né? A qualidade dele em assistência e também em fazer gols ampliou bastante. E pegando os números crus, né, somente os números, ele tem 101 jogos em 3 temporadas. HG, são 46 gols. Impressionante. 46 gols e 24 assistências. Então ele tem participação, se eu não errar a matemática agora, né? São 80 participações em gols, 80 participações
em gols em 3 temporadas. Muita gente pode pegar, Elton, mas é um futebol mais fraco. Mas apresentar esses números num futebol até mais fraco, e olha que a gente não está falando de um nível extremamente baixo, que a gente vê jogadores de qualidade que estão lá ou que passaram por lá e vieram aqui e brilharam aqui no nosso futebol. Eu cito 2 rapidamente, né? O Savarino, o Atlético buscou ele de lá, ele voltou para lá, o Botafogo busca ele de lá e ele brilha, né? O Almada, a mesma situação, o Almada vai muito novo para o futebol dos Estados Unidos, brilha lá bastante, vem para o futebol brasileiro, conquista títulos com o Botafogo e hoje está jogando uma Copa do Mundo, está no Atlético de Madrid. Então, e são jovens, e vieram para cá jovens, passaram lá jovens, a mesma situação do Peck. E quando a gente olha a idade do Peck também, é uma idade que o Cruzeiro pode ter movimentos maiores até no próprio futuro, Breno. Se o Cruzeiro tivesse buscado um outro ponta e vendesse o Christian, buscasse o Peck, eu não veria problema no Peck ser o substituto do Christian. Em que pese o Peck não fazer a função de um volante numa eventual necessidade que o Christian pode fazer. O grande ponto aí é o Cruzeiro perdendo o Christian, que eu não vejo problema numa possível venda pelos valores que podem ser praticados. Para mim, o Cruzeiro tem que buscar um cara que seja o substituto dele. Tem. Porque hoje o Cruzeiro está aí com uma situação de poder perdê-lo, traz o Peck já era uma necessidade, e aí vai precisar de um outro jogador para essa função. Então, assim, se perder o Christian, o Cruzeiro vai precisar de mais um cara. E aí, para mim, esse é o problema, não pelo fato de não ser um substituto Thiago, ideal. se cria um problema ainda maior? Cria, claro, você perde um titular absoluto. Há um ano titular absoluto. Então, tá vendo o tamanho que é o Christian? Eu vou falar uma coisa que eu vou ser apedrejado. Tá. Mas não tem problema. Pode abrir o microfone, André. Não, por vocês, por todos André, os André, outros. André. Não, o André a gente tá trocando farpas desde ontem, né? Na verdade, trocando ofensas mesmo, né, André? Desde ontem, vamos continuar, porque eu acho um exercício fabuloso esse que a gente tem feito. A reposição do Christian numa eventual venda é mais complicada do que a reposição do Kaique. Eu tô contigo. O Christian, no Cruzeiro, ele se tornou um canivete suíço. Eu tô com você também, Valor. Tô falando no Cruzeiro. Dificilmente alguém vai brigar com você. Não, vai. Pô, esse Valu tá louco. Não, mas tá tudo Tá normal. louco. Eu enlouqueci. Não, Tá igual você o tá vídeo certo. do Galvão que ele gravou na Rússia em 2018. Eu tô aqui na Rússia, ao lado de Arsène Wenger, Laurent Blanc. A Rússia enlouqueceu. Um vídeo maravilhoso. Depois vejam, depois do programa. Esse vídeo é muito bom. Digita lá, Galvão enlouquecendo na Rússia. Ele devia estar com os Rostov lá na cabeça. Mas por conta do que o Christian se tornou no Cruzeiro. Sim. O Christian do Atlético Paranaense não seria uma reposição difícil. Não. Mas o Christian no Cruzeiro, ele joga como meia ou atacante de lado de campo pela esquerda, pelo lado direito, como segundo volante. Se precisar em algum momento, como um primeiro volante, o Christian nunca foi testado, e eu acho que não vai ser, como um jogador eventualmente para substituir o Matheus Pereira, mas eu não acho que ele faria feio, tá? Sabe quem poderia ser o cara substituir o Christian? Quem? O Rubens, que jogava no Atlético. Mas aí você tá falando de movimento Não, de sim, mercado. mas Eu tô falando Tô de falando não é que substituiu o Christian, não. Tô falando que tem Características. que é multifuncional. Tem valência. Como diferença? O O Rubens Christian faz gol. O Rubens era fazia pouco gol. isso, o Christian ainda tem mais gol do que o Rubens, mas o Rubens era um canivete suíço no Atlético também. Então, porque o Kaique, gente, ninguém tá discutindo o Kaique, que teve aí as vésperas de ir para a seleção brasileira, de ser opção num grupo de Copa do Mundo, mas você está substituindo o Christian pelo Rojas, um lateral esquerdo que eu considero muito bom, de nível alto no futebol sul-americano. Tá. Cara, e o Christian? O Christian faz muita coisa, ele passou a fazer muita coisa no Cruzeiro. Então, claro que se chegar uma oferta, o Cruzeiro deve vender, mas aí eu vou questionar, né, André? O projeto esportivo do Cruzeiro. Na cabeça de vocês, se o Cruzeiro abrir mão do Christian, tem que contratar pelo menos 3 jogadores. Não, isso aí É isso que vocês estão querendo dizer. Sabe como é que eu vou matar? Vocês Isso é são no a seu titiolina discurso. Sabe como é que eu vou matar o insaciável Sabe da como é que eu vou matar o imprensa HG? esportiva do Brasil. Isso é no seu 2 discurso. titiolinas. Aqui, ó. Sabe como é que dá pra matar o HG? Não Aqui, se ó, acha. O HG apresenta, narra, comenta Não, e já, se precisar já. reporta. Já. O Valu, Já fiz. o Hoje Valu não. narra, Não, comenta, reporta.
O Eltinho reporta, comenta, eu não sei se o Eltinho narra. Borrifa. Apresento, burrifa. É chato. Então, chato. todos Não, vocês várias. fazem um monte de coisa, vocês não fazem, e todas vocês fazem bem. Pronto. E aí? Aqui. E aí, irmão, vai responder? Aí não? agora eu te pergunto, Thiago, ficou é presa lá, fácil. tá lá na lateral. Aqui. Foi jogar no Google Thiago, como é que ele faz pra sair lateral. dessa. Thiago, é fácil encontrar um novo Christian? Cara, assim, é que eu realmente acho que o Rubens, se o Cruzeiro vai Não, Thiago, não tem como buscar o não. Isso é hipótese. Eu acho Mas engraçado. é hipótese, é óbvio que é hipótese, gente. Torcedor Trabalhando do com hipótese. Cruzeiro, sabe o que eu acho engraçado? Você Quando viaja. não tinha proposta nenhuma na mesa, não ficava aqui meio programa elogiando o jogador e dizendo que ele é insubstituível. Christian, Aí o outro Christian, o que veio a elogio não é de proposta, hoje. todo mundo elogia aí o Christian agora no cara a eles cara. estão dizendo que não pode vender, que tem que segurar, e o projeto esportivo, cadê e tal. Entendeu? É isso aqui. Ou seja, tá tudo sempre ruim. Isso aqui é a parte marrom. Falando em marrom, eu estou aqui com uma belíssima indumentária marrom. Isso é a imprensa marrom que só enxerga as coisas pelo viés do problema. É sempre um problema. Não, é sempre uma normal você imprensa ter um time montadinho, pessimista, vender o cara uma e imprensa trazer um monte de peças. desnecessária para o Brasil. Você acha que tem que vender? Desculpa. Você acha que tem que vender? Meu filho, dependendo do valor, eu levo. Engraçado, Eu né? levo. Dependendo do valor, no começo do ano ofereceram 35 milhões de euros pro Caio Jorge. Vou te explicar. 35. Vou te Mas explicar. agora, se ofereceram 15 no Abre a Kaique, câmera aí com pra mais 13 explicar. no Christian, Ó, tem que vender. Ué, cara, existe- então algo foi existe feito um errado negócio no chamado começo do espinha ano. dorsal. Então aqui nós temos o Fabrício Bruno e o JJ. Eu venderia qual? O JJ. Aqui eu tenho o Romero. Eu venderia o Romero? Não venderia. Aqui eu tenho o Gerson. Aliás, tinha que estar na seleção, o Gerson e o Matheus Pereira, mas está no Cruzeiro. Eu venderia o Gerson? Não! Aqui eu tenho o MP. Eu venderia o MP? Não! E aqui eu tenho o KJ. Não, mas eu o Christian venderia, dessa pera aí, que eu não explicação. acabei de falar. Desculpa, E aqui eu teria o querido. KJ. Todos os outros periféricos eu passo nos copos. Mas- Eles queriam sair. Se o Cruzeiro não negocia agora... Ninguém eles tá falando não saem da negociação Aí do eu Kaique. saio de graça no meio do ano que Ninguém vem. tá falando então, da é o seguinte, negociação do o Kaique. Cruzeiro fez um baita negócio Fez com o mesmo. Kaique. Um baita negócio com o Cauã E tinha Prates. que vender Um baita agora. negócio com o Batistella. Cauã Prates e eu não se sei. vender o Christian, Batistella eu não e sei. se for pelo valor, que eu não sei Exato, quanto é, a gente tá? não sabe. Eu não sei. Mas é. se o Cruzeiro mandou uma contraproposta, é porque o Cruzeiro entende que aquele valor ali é o ideal. Então eu te mandei uma contraproposta. Se o caso do Haddad disser assim, ó, pago, sapeca, irmão. Fala aí, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado à companhia, passando rapidinho aqui só para pedir vocês o like antes de sair do vídeo, tá bom? Ajuda demais o canal, vocês sabem disso, dá essa força pra gente aí, tá bom? Vai ajudar muito. E para quem tá chegando, como sempre, quero deixar aquele convite, tá? Para vocês estarem se inscrevendo no canal e também não esquecer de ativar o sininho de notificação antes de sair do vídeo. E o like, tá bom, gente? Dá aquela força pro canal deixando o seu like aí. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais. E fiquem à vontade também para estar deixando o seu comentário em relação ao que foi falado, tá? Bem aí embaixo temos um espacinho onde você deixa o seu comentário e você ajuda demais com a sua participação aqui no canal, tá bom? O YouTube entende que a gente está sendo relevante para todos e indica para mais torcedores do Cruzeiro assim, fazendo o canal crescer cada vez mais, tá bom? E a gente só tem de agradecer a vocês pela preferência de estar aqui nesse canal com a gente. Espero que vocês permaneçam com a gente. Só antes de sair, verifique sua inscrição e também o sininho de notificação se está ativado, tá bom? Assim que sair notícias atualizadas, o YouTube vai estar avisando a vocês, tá bom? Então, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!